Boa tarde! Quarta-feira, 17 horas. Seja muito bem-vindo ao podcast Dá Uma Segurada. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros, especialista em seguros de transporte de cargas e apresentadora do podcast Dá Uma Segurada. Em julho deste ano, a gente completa 3 anos de existência do podcast. Se você ainda não nos conhecia, seja muito bem-vindo. E se você já é nosso parceiro, nosso cliente aqui assíduo, fico muito feliz, muito grata de ter você conosco. Hoje a gente vai falar de um bate-papo bem bacana, que é da capacitação ao controle. O básico bem feito. Será que funciona? Antes de apresentar o meu convidado para vocês, eu quero fazer aquele agradecimento aos nossos patrocinadores. NDD Averba, seguro para ir além. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder, serviços ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. E deixa eu fazer algumas perguntas antes da gente começar. Será que a gamificação está mudando a logística, melhorando a eficiência e a conformidade nos processos? Checklist e documentação digital influenciam, será, na operação diária do transporte? E tem uma pergunta que eu quero fazer aqui. Capacitação contínua e o foco em fundamentos como frete, como controle operacional. Será que vão realmente elevar o desempenho no setor de transporte e logística? Para responder essas e outras perguntas, eu trouxe aqui no estúdio Maurício Franco, ele que é CEO do Carga Online. Maurício, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz que você está aqui com a gente para a gente bater esse papo e conversar um pouquinho, levar mais informação para o transportador. Obrigada. Maria, eu que agradeço. Primeiramente, parabéns, pelo podcast. A gente acompanha e iniciativas como essa que dão visibilidade para um mercado que sempre foi muito carente de informação, principalmente o pequeno transportador, mas não só, A gente sabe que levar informação de qualidade, trazendo, se predispondo a abrir esse espaço para a gente ter esse tipo de conversa, realmente faz toda a diferença. Estou muito feliz também pelo convite. E bora lá bater esse papo. Bora lá que a gente tem bastante informação para levar hoje. Muito obrigada por você ter vindo aqui, estar conosco para esse bate-papo e para que a gente consiga cumprir eu acho que a gente tem um papel social, de contribuir com o transportador e o embarcador. Então não é só, e eu falo muito isso, a gente tem, nós temos empresas, a gente vende também, mas essa coisa de nós podermos compartilhar a informação, de nós conseguirmos levar a orientação para todos os transportadores, independente se são nossos clientes ou não, eu acho que a gente contribui para melhorar o setor de transportes. Eu não tenho dúvida, Maria, e a logística ela move o Brasil, A gente é um país que quase 70% da nossa distribuição, da nossa matriz logística é o transporte rodoviário de cargas. A gente já viu momentos em que o Brasil parou justamente porque o transporte deixou de trabalhar. E nesse sentido, o motorista ele é um grande protagonista, no processo. Talvez ele seja o maior efetivo dentro de toda a supply chain. E a gente apoiar com soluções que fazem com que a logística permaneça em tempos de tanta falta de motoristas assim, como você colocou, certamente é um papel, uma responsabilidade muito grande social nossa e crucial para o desenvolvimento do nosso país. Eu acredito muito nisso e cada vez mais eu venho notando, a gente precisa começar as coisas para entender, às vezes, o real propósito, E eu vejo que hoje essa é uma bandeira muito forte nossa, fazendo um gancho disso que você colocou, de dar nossa responsabilidade de levar conhecimento. Acho que mais do que nunca, o transporte está passando por um momento que a gente precisa levar conhecimento e ensinar aí boas práticas baseadas na nossa história, na nossa bagagem, para que a gente continue sendo um país próspero e crescendo a nossa logística. Perfeito. Falando em história e bagagem, quem é o Maurício e como que ele entrou no setor de transportes? O Maurício ele é um paulistano que foi parar no norte do Paraná para fazer faculdade.
né? Estudei administração de empresas na UEL. E já no segundo ano de faculdade, eu começo a fazer estágio numa empresa de rastreamento. E lá eu fiquei por 18 anos. Então, nas últimas 2 décadas, né, porque já são quase 5 anos de cargo online, quando eu fundei a empresa, eu pude acompanhar a mudança da performance e do impacto da tecnologia embarcada junto às operações de transporte. Eu falo que é o que eu sei fazer. Eu comecei. Nasceu para Eu, isso. eu falo que a logística me escolheu porque foi um estágio, aquele estágio que você tá procurando o primeiro emprego. Me apaixonei pelo segmento. E desde então fiquei nesse ambiente, né? E aí, obviamente, tem muita relação com a seguradora, porque eu falo que as apólices de seguro, né? Apoiado pela visão dos corretores, é o que move toda a tecnologia embarcada, principalmente no que tange a eficiência do roubo, né? A gente no Brasil, ninguém no mundo é melhor do que nós nessa história da tecnologia embarcada para evitar roubo de cargas. Então, o Maurício ele é um entusiasta do segmento e a minha história no transporte ela é muito vinculada à telemetria e à tecnologia embarcada aos sistemas de rastreamento. O que motivou a criação do cargo online? Bacana. Então, essa talvez seja a pergunta que eu mais respondi nos últimos, desde a fundação da empresa, porque qual é o gatilho que faz com que você saia, né, de um confortável cargo em que você tem muita autonomia, tem muito poder de ação dentro de uma empresa e recomece uma jornada empreendedora? Eu comentei agora aqui que o Brasil, ele talvez seja talvez não, certamente é uma referência mundial em como evitar o roubo de carga. E as empresas, elas são grandes produtoras de dados, né? E aí, quando a gente sai ali do mundo do security, né? A gente sempre usando essa nomenclatura, né? Safety security. Quando a gente sai do mundo de como evitar o roubo, a gente começa a querer levar mais eficiência para as operações, né? Redução de custos, redução de acidentes, aumentar o nível de serviço, usando essa massa de dados que as tecnologias embarcadas produzem. E o plano de ação em cima desse dado, no mundo do roubo, ele é muito bem estruturado porque existem gerenciadores de risco, né? Existem empresas de pronta resposta. Mas quanto mais eu me debruçava nesse tema do que fazer com o dado para levar mais eficiência para as operações de transporte, e aí eu cito tanto o transportador quanto o embarcador, porque obviamente ele também Sim, tá é junto. diretamente impactado, muitas vezes solidário em algumas situações, até no processo, eu percebia que tinha uma mudança ali significativa de ação que estava um pouco fora do escopo, porque o mundo do safety, né, o mundo da segurança viária, da redução de custos, da redução de acidentes, ela está muito mais voltada para uma gestão de pessoas do que uma gestão de placas, porque existe um protagonista no meio do processo que é o caminhoneiro. Existe um Então, cara que faz toda a diferença, né? existe um cara que faz essas diferenças, Sim. né? E isso é muito notável, né? Quando você chega numa transportadora, hoje para mim isso é notável, né? Você começa a entender como a transportadora se relaciona. Eu falo que inclusive a gente é um termômetro para saber se a sua relação com o caminhoneiro vai indo bem. Então, qual é o ambiente ideal para que a gente pudesse desenvolver esse profissional para que amanhã ele fosse melhor do que hoje, o motorista? Porque essa era a chave do safety. E eu percebia que isso estava fora do escopo e precisava fazer algo realmente diferente. Então, o gatilho principal do nascimento da carga online é justamente criar esse ambiente. E aí esse ambiente tem várias funções, a gente vai falar um pouquinho sobre isso em seguida, né? Mas que pudesse, então, apoiar o transportador e o embarcador na gestão do caminhoneiro. É isso por isso que a carga online nasceu. Por que o cargo online auxilia a combater essa falta, né, de motorista, essa falta de caminhoneiros? Essa também é uma excelente pergunta. O profissional, o caminhoneiro, se a gente olhar para os últimos 20 anos, a rotina dele mudou significativamente. Antigamente, o caminhoneiro ele dirigia, né? Esses dias eu ouvi um termo que eu gostei bastante, ele se tornou um gestor de unidade móvel. Boa. Por quê? Porque quanto mais o tempo foi passando, diversos procedimentos foram inseridos na rotina dele e muita tecnologia, né? Aí impulsionado de novo pela parte ali
da própria história do roubo, do security, né? Então a gente colocou teclado, colocou macro, colocou inteligência embarcada, e toda essa experiência, toda essa massa de informações, ela não veio plugada com esse ambiente para que ele pudesse entender e se relacionar. Tanto que o motorista, ele não gosta mais de novas tecnologias, justamente porque o objetivo não era valorizar o profissional, cuidar do profissional, o objetivo era evitar o roubo, né? E que isso tem que continuar, não tem como ser diferente. Mas o que a gente pode fazer por aquele motorista que é idôneo, né? Então, a gente vai justamente nessa linha de criar esse ambiente que permita com que o transportador pegue aquele motorista que é bom e valorize ele, ou seja, atraia, retenha e tenha condições de gerar eficiência para a sua operação para dividir esse bolo com o caminhoneiro. Então, por isso que essa falta de motoristas, né, que a gente está vivendo, ela vai muito de encontro à nossa tecnologia, porque ela é a forma como a gente encontrou para que o transportador possa ter o motorista mais motivado dentro da sua operação de transporte. Tá? Eu acho que a gente vem num movimento de profissionalizar o motorista, Isso. né? A gente não pode mais, eu não digo aceitar, mas a gente precisa trabalhar esse conceito de que o motorista entra no caminhão de chinelo de dedo, de qualquer roupa, né, camisetão largado. Não, esse cara, ele representa uma empresa, inclusive às vezes pode ser que a empresa seja dele também, mas ele tem toda uma bagagem que ele precisa transportar, ele tem uma imagem que ele tem para zelar, uma carga que ele carrega. Então eu acho que a gente vem neste movimento de vamos profissionalizar os motoristas, separando o joio do trigo. Perfeito. Aquele motorista que não serve, que não se adapta, que ele talvez não aceite, né, que você coloque uma tecnologia, que você coloque uma inteligência artificial. Esse cara acaba se tornando obsoleto, né? E aí tem o cara do mal, como eu digo, que tem aquele cara que ele Tem muito, esse é o problema, né? Não, mas ele assim, polui o exato, ecossistema. Exato. Tem o cara que ele é mais sindicalista. Sim. E tem o cara que ele é já, né, da associação criminosa mesmo, que ele já entra para fazer um roubo, ele tem um outro foco. E tem o time dos vamos fazer dar certo. É isso aí. E aí é que a gente entra. Tem uma frase no nosso site que fala que motorista de caminhão é piloto de avião. Por que que o piloto de avião tem aquele estereótipo, né, da pessoa valorizada? Porque são vidas que estão ali na mão dele, do caminhoneiro também, né, dependendo se ele dirige de forma segura ou não, né, a gente fala muito sobre isso. E são mercadorias que estão sendo também transportadas, enfim. Por que não ter assim mesmo? A gente aprendeu um pouco com a aviação, então a gente vai muito nessa linha também. A gente vai falar um pouquinho sobre o impacto na redução de custos, acidentes e nível de serviço. Qual que é esse impacto, né? Nessa redução, nesse serviço, como é que funciona isso? Bacana. A nossa solução ela é modular. Então vamos falar dos dois primeiros que eu falo que é a receita do safety. Tá? A gente precisa, qualquer profissional, não só o motorista, tem uma trinca que tem que ser respeitada. É capacitar, avaliar, engajar. Eu gosto de fazer um comparativo, por exemplo, com o time de vendas. É sempre mais fácil, porque você tem ali metas mais fáceis de serem definidas e tudo mais. Se você contrata um vendedor e não treina ele para um produto ou para um serviço, ele não vai performar bem. Né? Uhum. O caminhoneiro é a mesma coisa. O fato dele ter uma habilitação na categoria de acordo com o implemento que ele vai dirigir, não significa que ele está treinado para aquilo. Porque a gente sabe que se muda, né, o tipo de carga, muda completamente, até dentro do mesmo segmento, né, do frigorificado, dependendo do embarcador, já muda completamente as regras e o perfil que você tem que ter ali de direção. Então, essa capacitação e avaliação, ela precisa ser respeitada. Não é o fato, de novo, dele ter uma habilitação, né, na categoria compatível que ele está apto a dirigir. E aí a gente começa a entender que quando você cria esse ambiente para capacitar ele, e essa capacitação tem que acontecer também no digital, só o presencial não resolve, por conta da dinâmica do processo e da capilaridade, ele tá, né? Ele pode estar em qualquer lugar. E a gamificação, que é o segundo módulo, são esses dois que eu estou falando, capacitação e gamificação, funcionam muito bem. Quando você consegue calibrar bem os conteúdos, o treinamento que o motorista tem que ter, faz isso chegar até ele rápido, né, do jeito certo, e consegue criar mecanismos
de avaliação, esses KPIs, né, chegarem para ele ter um entendimento das expectativas, é aquele vendedor que você define uma meta, ele bateu, se ele não bateu, você recicla, você treina, você não desiste dele tão rápido assim no primeiro momento. Então, como levar esse tipo de conceito para um caminhoneiro, que até pouco tempo atrás, de novo, ele se tornou um gestor de unidade imóvel, ele não é mais só sentar na bola e dirigir, Não. é muito procedimento atrelado. Quando você consegue fazer isso, você tem 3 grandes ganhos, tá? 4. O primeiro, obviamente, é a retenção dele, porque você vai estar valorizando o profissional, ele vai se sentir acolhido, valorizado. A gente gosta, enquanto ser humano, de se sentir em constante evolução, né? Eu sempre falo que esse é o segredo do engajamento dos nossos colaboradores lá, né? Não é só salário, é também muito esse viés do se sentir em constante evolução. E a capacitação e a gamificação, elas te levam justamente para esse ambiente, então, que permite com que você tenha o time mais engajado, tá? Vai aumentar o nível de serviço, vai te levar a uma redução de custos e vai te levar a uma redução de acidente, tá? Vai reter o profissional, então os 4 itens que eu ia comentar. Retenção do profissional, redução de custos, redução de acidentes, aumento do nível de serviço, o teu cliente, né? Se você for um transportador, o teu cliente embarcador vai se sentir mais satisfeito, com o motorista treinado e valorizado. Se você for um embarcador, seja lá quem for o teu cliente, também, porque a entrega vai ser feita com muito mais qualidade lá na ponta. Maurício, espera só um pouquinho. Olha. Maurício, conta pra gente, assim, ó. O Carga Online, ele foi construído para atender quais clientes? Quem que usa? Como é que funciona de fato, assim, na prática, né? Quem que usa, quem que contrata, como é que é a implantação de todo esse trabalho que vocês oferecem? Bacana. O nosso cliente hoje, o motorista é o nosso grande usuário, tá? Então, a gente desenvolve a tecnologia para ajudar, para apoiar na gestão do motorista, mas o nosso cliente é o transportador e o embarcador. Então, a gente tem projetos com embarcadores que criam programas para apoiar a gestão dos motoristas dos seus transportadores e tem projetos com os transportadores diretamente junto aos motoristas, tá? Então, como é que funciona a implantação disso? Isso foi algo que a gente mais demorou para aprender nos últimos 5 anos, né? Nesses 5 anos de trajetória nossa. Porque se você é uma empresa de tecnologia que se propõe a fazer isso e só entrega usuário e senha para o teu cliente, e a gente era assim no nosso primeiro ano, muitas vezes o projeto não embalava, porque você tem um aculturamento. Vamos voltar ao começo aqui, né? O motorista, ele se tornou um pouco resistente às novas tecnologias. E a gente nasce para ser uma apoiadora do motorista, né? A gente fala que o melhor amigo do caminhoneiro é o caminhão, o segundo melhor é a carga online. Então a gente se projeta muito nesse sentido de apoiar ele no dia a dia. E essa relação, esse apoiar o transportador, também nesse sentido de pegar o motorista pela mão e falar, ó, tá aqui a solução. Então, como é que funciona? A gente divide em algumas etapas. Eu falo que a gente lança a plataforma junto aos nossos clientes, igual lançar infoproduto, né? Então, a gente primeiro vai mapear todo o conhecimento que tem que chegar para esse motorista, a gente faz todo um trabalho de design instrucional, a gente tem um time de redator, né? Se precisar captar imagens, a gente capta, edita vídeos e tudo mais, então a gente constrói a trilha ideal, a gente entende como esse cliente está avaliando os profissionais para começar a construir o sistema de pontuação, de gamificação. Daí tem outros modos, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é o checklist. Então, toda a digitalização dos processos que envolvem o motorista, a gente faz esse mapeamento, cria um material de divulgação, e aqui o WhatsApp ajuda a gente, né? Porque boa parte da comunicação, ela está desordenada dentro do WhatsApp. E aí a gente traz boa parte dessa organização para a nossa plataforma. Mas para lançar ele é muito, muito importante no processo. Porque por ali a gente passa uma semana esquentando a base, gerando, despertando no motorista interesse pelo que está por vir. E aí na semana imediatamente seguinte, isso leva cerca de 30 a 40 dias. A gente começa aí realmente o processo, manda para o motorista usuário e senha, monitora essa adesão. Nesse processo a gente já vinculou o motorista no nosso canal de suporte, tá? E a partir daí a gente começa e a gente sempre chega assim tranquilamente na primeira semana em 80% de adesão e de engajamento dos profissionais. Aí tem aqueles 20% que começa a cair naquela história que você comentou. Será que está realmente afim? Por isso que eu falo que a gente também serve de termômetro
para separar um pouco do joio do trigo. Ele não está interessado, você tá criando um mecanismo de engajamento, de gamificação, você está querendo todo um ambiente de treinamento para facilitar a vida dele, e ainda assim ele é resistente. É claro que aí é caso a caso, é muito individualizado, né? Você tem que saber respeitar o tempo de cada um, mas a partir daí o negócio vai embora e tanto os transportadores quanto os embarcadores, a gente começa a criar essa nova ponte que conecta, né, todas as diretrizes junto ao profissional de uma forma um pouco mais lúdica, um pouco mais amigável na visão do caminhoneiro. Então deixa eu ver se eu entendi. Uma transportadora contrata o carga online. Perfeito. Tá? Mas essa transportadora já tem um time de motoristas. Ok. É isso? Exatamente, a gente ajuda na gestão dele. Aí você vai entender junto com o gestor da transportadora quais são os gaps, né? O que ela precisa melhorar, vai entender um pouquinho... Quais são as dores, né? Custo, né? O que ela tem, é como se você fosse fazer... uma gestão, você vai meio que assumir a equipe dele de motoristas e vai balizar alguns pontos que o gestor da transportadora te passa. Eu vou apoiar ele nessa gestão, né? Esse contato nosso direto com o motorista é para tirar dúvidas de usabilidade da plataforma. Tá? As regras de negócio, todo o apoio do ponto de vista de inteligência operacional é do transportador ou do embarcador. O que a gente constrói é esse meio que organiza a informação como ela chega para o motorista. E aí, seja para treinar ele, o nosso modo de capacitação, ele se comporta como o Netflix do caminhoneiro. Então, onde você pode colocar, só que não é para entretenimento. Então, ele tem que fazer aquilo, ele vai ser certificado. Aí a gente cria os gatilhos, isso já pode ser um critério que vai alimentar o processo de gamificação, ou se tem alguma obrigatoriedade, porque tem coisa que tem que fazer porque tem que fazer, né? Existem segmentos que, inclusive, tem órgãos fiscalizadores que exigem alguns treinamentos, outros embarcadores também fazem isso. Então, a gente entende, e aí é muito interessante, tá? Olha, eu falo que tem uma pergunta que talvez eu nunca tenha feito antes de começar a carga online, porque a gente acha que sabe quem é o bom motorista. A gente acha que sabe. Sim. Né? Todo mundo acha que sabe. Mas pega transportador por transportador, brinca de fazer essa pergunta. Quem que é o bom motorista para você? O que você avalia no teu motorista? É impressionante como isso é diferente, transportador por transportador. Às vezes do mesmo segmento, né? Às vezes algum está muito preocupado nesse momento com redução de acidente, porque ele teve recentemente algum tombamento que o embarcador dele colocou ele contra a parede. Outro está precisando reduzir custo com diesel urgentemente porque ele identificou que isso é um problema, né, frente a outros transportadores, é o que está matando a margem dele, né? Tem outros que estão com um turnover muito alto, então ele precisa criar um modelo para reter o motorista. E aí quais itens você começa a entrar, né, para... voltando, né, ao começo também, de como reter, como engajar, como é que você apoia nisso. Vou dar alguns exemplos aqui, né? Quando a gente pensa em direção segura, você vai ter que olhar para quê? Você vai ter que olhar para multa, você vai ter que olhar para varia de carga, você vai ter que olhar para pico de velocidade, você vai ter que olhar às vezes para advertências e políticas internas que o teu cliente, que o próprio embarcador tem. Então, tudo isso, quando você pergunta para o transportador como ele avalia, e não é que ele não tem, ele tem, né, essas métricas muito claras. E aí cada um traz o seu projetinho na mesa. O problema é que isso está planilhado. Ele está, no final do mês, o RH faz essa aglutinação de KPIs e vê quem foram os que performaram melhor e tem um valor ali que está disponível ou não. Daí seja por ranqueamento, seja para todos, através de uma meta que foi atingida. Mas qual é o problema? Esses indicadores, muitas vezes, eles não estão suportados com a capacitação certa. E o outro que eu falo que é pior ainda. Chega no final do mês, o motorista recebe ou não recebe, né? Mas ele não viveu aquilo, ele não tem conhecimento exatamente. As regras do jogo não ficaram claras para ele. Exatamente isso. E ele não vive isso no dia a dia. Ele vai ter um sim ou não no final do mês. E aí, se ele recebeu, tá tudo bem. E aí eu falo que às vezes o tiro do programa sai até pela culatra. Porque se ele não recebeu, aí ele vai no RH, por que eu não recebi? Aí tá faltando motorista, então eu vou trabalhar no meu vizinho aqui. E aí, quando você deixa as regras do jogo claras, é onde você tem a oportunidade desses programas serem efetivamente, né, atingirem efetivamente o seu objetivo.
que é da transparência para o motorista, e aquele investimento que você está fazendo traz o resultado e o tiro não sai pela culatra. Aí é o conceito da gamificação. Então você cria um sistema de pontos vinculados aos teus KPIs, a gente presta até uma consultoria nisso, o cliente está em dúvida. Tem muitos que chegam com a receita do bolo pronta. É isso aqui, eu só preciso jogar isso na mão do motorista porque eu só mostrar no final do mês não está funcionando. Beleza, a gente estrutura isso, o sistema ele é muito moldável a N tipos de gamificação, né? E o que eu falo é sempre isso, tá? Mas a gente precisa construir conteúdo para explicar como é que isso funciona, né? Então, se você tiver uma advertência do teu cliente, você vai perder uma pontuação dentro do embarcador X. Mas quais são essas regras? E às vezes você vai atrás dessas regras, você vê que é super confuso até para o transportador. Até para quem inventou as regras. Até para quem inventou as regras, é exatamente isso que acontece. E aí você começa a abrir as caixinhas de Pandora. Tá, mas esse KPI, ok. Como é que eu treino? Como é que eu contextualizo? Eu gosto de usar muito essa... Como é que eu contextualizo para o motorista a importância disso? E aí você... Aí o céu é o limite. Vamos falar de PGR. Às vezes você está com um problema que a tua frota está tendo muita não conformidade no mundo voltando para o mundo do roubo ali. Às vezes jornada, né? Será que o teu motorista sabe exatamente como funciona o teu PGR? Por que é importante o PGR dentro da segurança dele? Será que ele sabe exatamente quais são os pontos de parada? Isso acaba sendo um pouco mais simples, né? Mas qual a importância dele respeitar tudo isso? Que isso não foi feito para prejudicá-lo, né? Jornada, será que ele sabe exatamente a importância disso dentro do processo? Então, o título que você colocou aqui para o nosso bate-papo, que eu achei sensacional, que é o básico bem feito. Isso é óbvio, mas se você pegar um profissional que fica 3 semanas, às vezes, fora, que você tem pouquíssimo contato, né? Que quando traz para a sala de aula, ele fica um pouco disperso, porque ele passa o resto do mês em trânsito, ele quer estar com a família, ele não quer estar ali em sala de aula quando ele está de volta. Então, esse básico bem feito de capacitar, são os 2 primeiros módulos, né? Capacitação e gamificação. Na palma da mão do motorista, dando transparência, dando visibilidade, organizando as regras do jogo e você fazendo investimento que tem retorno e daí você divide o bolo, porque você tem um ganho operacional aqui, seja aumentando o nível de serviço, seja reduzindo custos, seja reduzindo acidentes, é o que vai fazer com que a tua operação prospere pela visão da eficiência do motorista amanhã, ele querer, por livre e espontânea vontade, não por livre e espontânea pressão, como de certa forma sempre aconteceu, no dia a dia. A gente falou um pouquinho aqui sobre treinamento, gamificação, documentação, mas eu queria entender de fato, assim, qual é o produto do Carga Online, né? Legal. Como é que funciona isso? O que vocês entregam de verdade? Bacana. Vamos imaginar conceitualmente, né? A gente tem um motorista no meio aqui, e a gente criou esses módulos. Esses módulos, onde eles funcionam? O que é o produto? É uma plataforma, então, que ela é para o gestor, né? A gente chama de gestor, o embarcador e o transportador que vai administrar a plataforma. Ela é uma página web, tá? Em que ele pode configurar todos esses treinamentos, esses indicadores, esses itens de checklist, essas documentações que vão ser solicitadas e que vai ser feita gestão de vencimento. A gente tem várias outras microfunções dentro desses módulos. Eu tenho uma assinatura eletrônica de documentos, né, dentro da plataforma, eu tenho ferramentas de pesquisa, a gente tem uma rede social para o caminhoneiro. Então, plataforma web para o gestor, essa plataforma ela pode ter identidade visual do cliente, o motorista gosta muito disso, né, porque ele se sente de novo acolhido, ele tem um senso de pertencimento, de organização muito grande por parte do famoso white label, né, por parte da operação que ele está inserida. E para o motorista, é um aplicativo. Essa web, como o pessoal do TI gosta de chamar, ela tem responsividade, né? Então você pode acessar ela também pelo celular, mas o motorista ele gosta de baixar o aplicativo, a gente até prefere que baixe, porque daí você tem uma série de alertas que são gerados, né? As famosas notificações push. Mas para o motorista a gente fala que é um super app, tá? Porque é um app com várias funções, não é uma única função. A gente tenta que as funções principais que estavam desassistidas, porque tem algumas coisas que são muito maduras, né? Início, fim de viagem. Isso normalmente é feito pelo rastreador já. Jornada, você tem uma série de tecnologias que já fazem. Mas aquilo que a gente percebeu que tinha esse buraco no meio aqui da gestão,
a gente criou essa dupla aqui, uma interface web para o gestor administrar tudo, e alimenta ele com vários dashboards, com tudo que está acontecendo, uma gestão à vista, né? E pro motorista, todas essas funções, e a gente vai na onda, né, do cloud, né, da nuvem, do mobile, tudo isso na palma da mão dele, levando muito mais fluidez para a relação. Eu falo que essa, de novo, né, essa ponte que se cria mais amigável entre as operações e o caminhoneiro. É porque eu tô dando uma olhada aqui no site de vocês, e aí ele fala isso, né? O super app do supermotorista. Que daí junta as principais funções, coloca ali e eles conseguem ter essa visão de tudo isso. É isso. É isso aí. É justamente essa visão holística por parte. Porque tem um exercício aqui que é interessante, tá, Marisa? É a gente tentar olhar para os processos. Isso foi uma desconstrução nossa lá, né, quando fundou a empresa. Como é que o motorista enxerga tudo isso? Porque no dia a dia, na prática, você comentou no começo, né? As empresas elas cresceram, o pequeno transportador ele foi crescendo. E aí, lá atrás, se a gente faz uma volta no tempo, no começo, esse profissional, que era um caminhoneiro, ele estava à frente da operação. Então, as empresas respiravam a cultura do campo, tá? Uhum. Conforme a gente foi crescendo e as gerações vieram, isso não é generalizado, tá? Mas essa questão do entender os perrengues do campo, né? Conforme a empresa cresce, se departamentaliza, você tem um pessoal ali na camada de gestão que não sabe, às vezes, o que é ir de Florianópolis para Salvador dirigindo um caminhão, né? Então, e aí, a área de manutenção, que é uma coisa do motorista, que é um checklist, né? A área de frota, que é outra coisa do motorista, a área de segurança, que é outra coisa. Então, cada um quer um pedacinho dele. E na visão dele, isso é caótico, tá? Na visão do motorista, essas exigências que vêm de multidepartamentos, isso tudo ele vai se sentir um pouco asfixiado. Então, o que a gente tenta é colocar todos esses procedimentos no mesmo lugar. Capacitação, gamificação, que são KPIs, a parte documental, a parte de check. Que na verdade o checklist é um módulo de ocorrências, né? A gente fala checklist porque acaba sendo um check de vários itens, mas não é só o checklist veicular, né? Se você tiver um problema. E aí, hoje, via de regra, como é que tudo isso funciona? Você vai mandando pelo WhatsApp, né? Uhum. E não é que seja ruim o canal, né? Eu acho que é uma ferramenta incrível, mas para depois você fazer gestão e administrar tudo isso, tem um limite, né? O formato de chat. Aí você precisa trazer para um ambiente que respeite cada uma dessas atividades. Por isso que a gente joga na mão dele, né, essa tecnologia com todas essas funções que daí vão levar para o transportador e para o embarcador maior eficiência. O Carga Online tem quanto tempo de... 5 anos. 5 Então, anos. esse ano a gente fez 5 anos. 5 anos já de estrada e de implantando junto com o motorista, junto com o Junto com o transportador. transportador. Foi assim, eu falo que uma das perguntas anteriores, né? Mas o processo de como fazer isso rodar e de novo remetendo ao título que você deu, que eu achei sensacional, é o básico bem feito. Por que que um negócio que teoricamente é tão óbvio, a gente sempre teve tanta dificuldade? E aí é quando você se propõe a fazer que você entende. Não é tão simples. Na verdade, é bem complexo. E não é simples, muito provavelmente, eu arrisco aqui a dizer, porque a gente está trabalhando com capital humano. Capital humano. Eu vou te dar um exemplo do quão complexo é essa história e por que é o básico bem feito. A gente tem uma, não sei se eu comentei isso contigo, a gente tem uma produtora. Então eu tenho redator, eu tenho pessoal que faz captação em campo, né, que vai provar todos esses roteiros junto ao cliente. Se tiver um mascote, um avatar na operação, a gente entra com animação. Entendi. Por quê? Por que que uma empresa de tecnologia se meteu a fazer vídeo, a produzir vídeo? Porque a linguagem que o motorista gosta é o vídeo curto. Não só o motorista, né? Hoje em dia, Sim, todos nós. todos nós gostamos. É o efeito TikTok, é o efeito Instagram e tudo mais. E aí a gente construiu, o nosso primeiro módulo foi capacitação. Porque eu sabia de uma coisa, né? Independente do que a gente vai fazer com o dado, né? Independente de tudo que a gente vai construir aqui, o plano de ação e o input, né, a estas novas tecnologias é a capacitação. É muito básico, mas não chega. A gente mapeou isso, que a informação não chegava ao motorista. Ele só apanhava muitas vezes porque faltava conhecimento.
E aí a gente, ok, cria uma tecnologia, primeiro ano de vida, que a plataforma, que a tecnologia é um Netflix, é o streaming, não é um EAD, isso aqui é muito mais simples, é muito mais lúdico, vai ser sensacional. Vendemos o peixe, botão para rodar, cadê o conteúdo? Aí você tinha um monte de PowerPoint que começou a ir para a plataforma. Aí você tinha um link lá de uma live de 1 hora que você colocava. Peraí, o caminhoneiro não é esse conteúdo que ele vai engajar. Aí nós vamos virar mais uma tecnologia que o motorista vai olhar e vai falar, nossa, mais um problema. Mais uma sarna para me mais uma sarna para coçar. me coçar. Ok, vamos plugar as produtoras nos nossos clientes. Visitei um monte de transportadora lá no norte do Paraná, a gente fica em Londrina, né? Conectei com os nossos clientes. Maurício, o custo para produzir 10 vídeos aqui custa 10 vezes a tua plataforma. A conta não fechava. Porque o viés das produtoras, foram 2 problemas. O viés das produtoras é marketing. Eles querem fazer o melhor vídeo do mundo para cobrar o máximo possível, né? Que não tá errado, é um negócio deles. Só que uma videoaula pro caminhoneiro, você tem que fazer 50 para tratar um tema. Mas você vai falar de PGR de 3 em 3 minutos? Não dá, você tem que fazer um monte de vídeo, né? E outra, vai explicar para uma produtora o que é um PGR. Eu ia te falar isso, porque assim, difícil não é você fazer o vídeo, é você achar uma agência, né, Resposta. que ela entenda o que a gente está falando, né? Que ela consiga entender da nossa área de PGR, de seguro, do que a gente está falando, e isso é extremamente difícil. Vai explicar o que é direção econômica, o que é inércia, o que é marcha lenta, né? Então, assim, são 2 trabalhos, um de explicar, o outro de gravar e o custo que você vai ter que... Eu falei, não. Aí você criou uma. Como a gente não desiste fácil... Porque a gente é brasileiro. A gente é brasileiro. Né? Eu falei, nós vamos criar nossa produtora, porque eu não vou morrer na praia, né? Agora a gente já fundou a empresa e agora nós vamos criar nossa própria produtora. Maria, eu vou falar pra você, eu tô falando assim... Parece lindo. Não, e como se fosse um mal necessário. Foi um dos melhores acidentes de percurso que a gente teve na nossa história. Por quê? Não tinha conteúdo. E aí, o segmento começou a fazer o quê? É isso aqui que eu preciso, é isso aqui que eu preciso. Aí começou a abrir a caixa. Então faz 5 anos que os transportadores nos enviam o core deles, que é dado na integração, aquilo que são os PGRs. E a gente começou a criar vídeo curto e começou a entender o que acontece na relação do caminhoneiro com o transportador. Na prática, de verdade. Prática, pela via de como ele treinava o motorista. E aí a gente começou a deixar isso tudo muito mais lúdico. E aí o negócio começou a ir. Isso não é uma regra. Você não precisa usar a nossa produtora. A gente tem cases que eu nunca, assim, tem 200 vídeos lá dentro do transportador porque hoje o celular é uma baita ferramenta, né? Então, aqui o que é muito efeito rede social. O que impera não é a qualidade. O que impera é você ter a proatividade de ir lá, pegar e fazer. E aí você tem profissionais que têm mais facilidade, né? Você tem empresas que você tem, vamos falar de direção econômica, você tem excelentes master drivers, mas não é a pegada do cara. O cara é um técnico motorista, ele não é um showman que vai pegar e vai se predispor a gravar nada. E aí você tem também diversos cenários, mas a gente tem a produtora que apoia, independente se você vai nos contratar ou não. O nosso redator, ele é jornalista por formação, ele pega todo o conteúdo do cliente, ajuda a separar, ajuda a calibrar a plataforma, ajuda a entender. Porque a gente precisou fazer, inclusive, sabe, eu pegar pela mão em todos os módulos nossos, a gente pega pela mão e fala, faz assim, faz assado. A gente passa assim, se você contratar a gente hoje, a gente vai lançar a plataforma entre 45 e 60 dias. Não é plug and play. A gente precisa entender em que estágio você está, para daí dar dicas, trocar ideias e falar, configura assim que vai dar certo. Então a produtora, né, dentro disso que você colocou, é mais uma história aí do que a gente falou, não, vai ter que, o básico bem feito passa por fazer o trabalho sujo. Alguém vai ter que produzir esses vídeos e vai ser a gente, porque não tem quem faça. E é um básico bem feito desenhado para cada operação. Tem que ser. Você acha pontos de convergência, tá? Então hoje acontece muito assim, você tem algum conteúdo que fala sobre tal tema? E a gente vem colecionando, né? Hoje eu tenho mais de 200 temas que a gente catalogou assim, que são do interesse das transportadoras, umas outras mais. Mas até hoje, cada empresa que a gente começa, cada operação que a gente inicia,
comum vir temas que eu nunca tinha me deparado. E é extremamente importante para aquela operação. Então, é muito customizado o processo de criação dos conteúdos. Ou seja, precisa de uma gamificação flexível, tem que ser uma capacitação personalizada para fazer funcionar. Antes de tu responder, a gente vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, já já a gente volta. Show. Buoni Gerenciadora de Risco, tecnologia que transforma, patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares, para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Pessoas, voltamos! Quarta-feira, hoje é dia de podcast Dá uma Segurada. Se você é novo aqui, nova aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você esteja gostando. E é o seguinte, já coloca ali para seguir a gente aqui no canal. Toda quarta-feira a gente tem vídeo novo, tem podcast novo. Agora, quando a gente for comemorar os 3 anos de podcast, nós vamos estar sorteando. A gente ainda está decidindo se vai ser um computador, se vai ser uma moto, mas a gente vai fazer um sorteio bem bacana. E então, assim, não esquece de já ficar curtindo a gente, de ticar no sininho lá, né, para receber notificação toda vez que tem vídeo novo, para que você esteja a par das novidades no setor, para que você receba orientação, para que você tenha conteúdo de verdade aqui no podcast Dá uma Segurada. Nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores. NDD Averba, seguro para ir além. Eu não sei se você já ficou sabendo, Maurício, o podcast Dá uma Segurada foi o primeiro podcast no Brasil a fazer compensação de carbono. Que sensacional. E aí a gente ganha esse certificado, essa madeirinha é toda madeira que eles chamam, específica para fazer. Exatamente. E aí a gente ganhou esse certificado aqui do primeiro podcast que fez compensação de carbono. Parabéns. E aí a gente colocou aqui, né? Porque aquilo que é bonito a gente tem que mostrar. A gente mostra, né? A gente tem os corre pra caramba, mas a gente tem os close também. E a gente tem Grupo Fetra, facilitando os seguros, multiplicando negócios, está completando 23 anos de história o Grupo Fetra. Está com a gente aí praticamente desde o começo do podcast e já comemorando 23 anos, tem à frente Barazucci, Rogério Bru e uma equipe sensacional trabalhando. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. E aí a gente também, eles estão completando 25 anos de história, né? Então, estão aí fazendo um trabalho incrível. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. A gente teve na festa deles em Curitiba o ano passado, 30 anos de estrada com a Wagner, fazendo um trabalho incrível aí. Eu costumo brincar que quando a gente tem sinistro e a reguladora é a Wagner, eu fico até aliviada. Tranquila. Fico. Porque como corretora de seguros, trabalhando com cargas sensíveis, de alto montante, né, de valores bem altos, a gente sabe que a velocidade do atendimento, a velocidade que a reguladora trata isso faz toda a diferença. Com certeza. Quando a gente fala de Wagner, a gente fica em paz. Buoni, tecnologia que aproxima, outra gerenciadora aí que vem fazendo um trabalho muito bacana. Tô esperando o Marcelinho vir aqui no estúdio também para a gente conversar, que eles estão com ferramentas novas para virem para cá. E EcoResponder Serviços Ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Pretendo, Maurício, esse ano de 2025, conseguir trazer mais convidados para a gente falar sobre a importância do seguro ambiental, do RC ambiental. Eu estou com um contato para trazer aqui quando faz o atendimento da polícia ambiental em loco na hora do sinistro, para ela nos contar de verdade como é que funciona, né? Quando tem o sinistro, quando tem um tombamento com produto químico, qual que é a relevância de você ter um parceiro como a EcoResponder, por exemplo, para fazer esse atendimento rápido, o que isso resulta. Aí quando a gente fala assim, às vezes o transportador, mas eu recebi uma multa, né? Porque eu não fiz todo esse meu cuidado quando eu tive um acidente. Então, esse ano, eu pretendo que a gente consiga trazer tanto o pessoal da EcoResponder para falar e mostrar mais como que funciona quando tem esse tombamento, e a Polícia Ambiental e todos esses órgãos, o IMA, para a gente poder falar e conscientizar mais. A gente precisa cuidar do nosso meio ambiente, né? Com certeza. E olha só, se você está nos assistindo e você quer fazer o bem sem ver a quem, você pode contribuir com a AMA de Itajaí. Está aparecendo agora na sua tela o QR Code. Você vai pegar o teu celular, já abre a câmera, clica no QR Code, vai abrir direto na conta bancária da AMA de Itajaí. Contribua com o valor que você puder. Maria, não estou podendo, não tenho dinheiro, não consigo contribuir agora, mas eu posso fazer uma doação de agasalhos, eu posso fazer uma doação de material escolar, de produtos de limpeza, produtos de higiene. Você vai entrar lá no Instagram, @AmaItajaí, vai no direct deles e diz, olha só, eu
assisti o podcast Dá uma Segurada com a Maria do Seguro e eu assisti que eu posso contribuir de alguma forma. Contribua, ajude. E se você não quiser contribuir com a Ama de Itajaí, pode ser que não tenha uma empatia, né? Não, vou contribuir com outra, mas faça o bem. Contribua, tá? Perfeito. Outro ponto importante que a gente estava falando, voltando no nosso bate-papo aqui com o Maurício, a gente estava falando sobre gamificação flexível, capacitação integrada. E aí, quando o Maurício fala, ele fala num tom até meio humilde demais, né? Tipo assim, Maria, a gente vai lá. Não, cara. Ele tá contando que eles produzem um material. Olha o nível dos caras. Eles produzem um vídeo, eles produzem materiais para cada operação, para atender de fato a necessidade. É como se fosse um trabalho personalizado, costurado, construído, né? Alfaiataria para o transporte. Perfeitamente. É o famoso tailor-made aí, né? Mas tanto dentro da capacitação quanto da gamificação. De novo, falando desses dois módulos, né? A gamificação, respeitando aquela pergunta de quem é o bom motorista, quais são os indicadores, e aí você tem que ir atrás desses indicadores, né? Não é só... Se não tem, tu tem que construir junto. Perfeito. Eu falo que é uma reengenharia, né? Porque, eu gostaria que o motorista soubesse disso e disso e disso. Beleza, como é que a gente prepara isso? Eu avalio o motorista, eu acho que multa é importante. Ok, mas qual departamento teu está fazendo gestão da multa? Avaria de carga, onde é que está essa informação? Telemetria, né? Velocidade, inércia, tá bom, mas qual sistema você está usando? Como é que a gente vai extrair esse dado de lá para criar essa ponte que dá visibilidade para o motorista? Tudo isso é realmente sentar, entender como é que o transportador se relaciona ali com o condutor e vir construindo. O projeto ele está voando mesmo depois de 4 a 6 meses, né, de implantação. Aí eu falo que a gente atinge o ápice. A gente tem um mês de preparação, um mês ali de lançamento, né, de aculturamento e mais alguns 3, 4 meses ali de maturidade. Aí depois que a ponte está criada, o negócio vai embora. Perfeito. Esse processo de implantação, como é que funciona? Ele é prático? Ele é demorado? Ele chega a levar até 60 dias, tá? Comentei um pouquinho sobre esses estágios, mas vai desde entender junto ao cliente qual é o nível de conteúdo que ele tem, e aí aciona a produtora, quais são os modelos de remuneração variáveis que ele já tem, como é que ele faz a avaliação da frota do ponto de vista de condições do equipamento, do caminhão, né? Quais são os inputs que o motorista tem que dar quando ele tem um problema em campo e como ele faz a gestão documental desse profissional. Então, tem algum documento que está para vencer, uma CNH, algum curso que é obrigatório, né? Precisa enviar uma folha ponto para assinatura, o nosso modo de documentação, até o olerite, né, do CLT, o motorista CLT vai para o transportador. Então, tudo isso envolve esse trabalho customizado, entendendo que é necessário ser flexível. E um ponto importante, né, da implantação, você está falando de multidepartamentos. Eu brinquei agora há pouco aqui que cada um quer um pedacinho do motorista, né? As empresas cresceram, departamentalizaram. E aí você precisa criar um comitê de comunicação junto ao transportador. E às vezes é interessante que no processo de implantação, isso já aconteceu algumas vezes, a gente tem uma semana ali de discussão em cima disso, porque a gente começa a reunião, normalmente a gente entra por uma porta, né? O pessoal da manutenção está precisando de checklist, o RH está precisando de capacitação, a frota está precisando de gamificação. Às vezes a gente começa e depois vai incrementando novos módulos. É muito comum isso acontecer. Mas a gente tem cliente que já contrata toda a plataforma e quer fazer essa engenharia. Daí você chega na reunião de kickoff, né? Na primeira reunião, tem 15 pessoas na sala. Eu falo, prazer em conhecê-los, eu vou explicar como é que funciona a plataforma. Mas aí eu chego para quem contratou, normalmente alguém da direção, e falo, essa reunião tem que ter 4 pessoas. As próximas é um para cada módulo. Tem que ter um pai e uma mãe, senão não vai rodar, né? Então a gente vai decidir quem são os pontos focais aqui, beleza.
a gente vai criar um grupo lá no WhatsApp, é quem vai receber os e-mails, é quem a gente vai convidar para cá, porque senão dispersa. O problema é a dispersão, né? Todo mundo se relaciona com o motorista de forma desordenada. E aí é que tá o problema. Então, a primeira coisa que a gente faz é, não, vem cá, a gente vai assumir um compromisso aqui. Você quer fazer checklist do jeito certo? Quais itens? Depois de quanto tempo você vai me mandar isso? Quem vai olhar para o motorista que não fez? Quem vai agir em cima dos apontamentos que o motorista fez? É para treinar, ok. Qual é o conhecimento que cada área quer ter? Como é que a gente vai produzir isso? Então você cria esses responsáveis e aí cria ali um núcleo, né? Que vai fazer com que a plataforma rode bem. Perfeito. Qual a importância de inserir o caminhoneiro nas pautas de ESG? Essa pergunta é extremamente importante, né? Porque a gente sabe, Maria, que o transporte, ele é muito impulsionado pelas obrigatoriedades. Então, é claro, a carga online, ela nasce para gerar valor para o transportador. Então, ele vai reduzir custo, ele vai reduzir acidente, ele vai aumentar o nível de serviço e por aí vai, tá? Mas quando a gente olha para a história do roubo de novo, a gente sabe o que fez com que essas empresas de tecnologia, de gerenciamento de risco, crescessem tanto, é porque tinha uma pólice ali que estava fazendo com que esse processo acontecesse. E isso não existe no safety, né? Apesar da gente saber que hoje um grande custo, né, do seguro é o acidente, ainda a gente está no processo de entendimento como é que a gente vai colocar toda essa tecnologia, todas essas boas práticas de fato, né? Sem que dependa só do transportador ir lá e achar a margem dele para contratar e se falar, não, você precisa fazer isso aqui porque isso aqui vai ser bom para todo mundo. É mais ou menos o que aconteceu. E aí entra o embarcador. Porque talvez quem está lá no topo da cadeia é a indústria, né? Uhum. Afinal de contas, é ela que está produzindo os bens de consumo, e aí vem toda a estrutura debaixo dela. E o embarcador, quando você fala para ele, você precisa apoiar o transportador na gestão do motorista, a gente tem clientes embarcadores que entendem isso, mas tem embarcador que fala, eu já contrato o transportador para ele resolver isso para mim. Para ele tratar. Para ele tratar isso. Sim. E não está errado. Mas a gente está numa fase tão crítica quando o assunto é caminhoneiro que o embarcador ele precisa entender que ele tem que entrar nesse jogo. Ele tem que apoiar. Ele faz parte da engrenagem. Uhum. E ele é o elo mais forte, a grande verdade é essa. E aí, ESG são 3 palavrinhas que o embarcador escuta. Quando você fala de boas práticas de ESG para o embarcador, aí você abre, opa, peraí, ESG eu quero saber do que você está falando, né? E o caminhoneiro, ele é ESG na veia, porque a gente está falando de salvar vidas, a gente está falando de eficiência energética. Então, ele tem que estar inserido na pauta de ESG, principalmente da indústria, porque 10 vezes é onde a gente abre porta para o embarcador apoiar e a gente criar um ecossistema de soluções. E aí eu não estou falando só enquanto cargo online, a gente tem no mercado hoje inúmeras outras empresas que nasceram para valorizar o motorista e com diferentes frentes de atuação, né? Então, o caminhoneiro na pauta de ESG, ele é importantíssimo para que a gente consiga criar uma estrutura no safety tão importante quanto a gente criou no security, entendeu? E o embarcador, ele dá muito ouvidos a isso quando a gente coloca o caminhoneiro dentro dessa caixinha lá dentro. E olha, engraçado, tem uma parte curiosa disso que você está falando. Quando a gente escuta, porque o embarcador diz, não, já contrato o transportador para fazer isso para mim. E quando a gente teve a implantação da Lei 14.599, em junho de 2023, nós tivemos muitos embarcadores em audiência pública da SUSEP, por exemplo, querendo assumir toda essa parte de seguro e o transportador indo só como um mero transportador, carregando carga mesmo, né? E aí, quando a gente escuta isso do embarcador, que às vezes, não, eu tenho um transportador para fazer isso, eu não quero com absolutamente nada, é curioso, né? Porque a gente percebe embarcadores que querem estar em todo o processo, Sim. tem essa preocupação, até porque a carga é dele, Sim.
né? A marca dele Sim. tá indo. Daqui a pouco é a marca. E aí a gente fala, você comentou bastante sobre roubo, mas eu gosto de falar também muito sobre essa parte do acidente, Sim. tá? E eu costumo dizer, por exemplo, e eu falo isso, pelo menos no podcast há quase 3 anos, fora nos vídeos, no material que eu produzo, eu falo muito sobre isso, né? Na minha humilde opinião, nós tínhamos que ter na apólice de acidente de cargas cadastro e consulta para motorista. Ah, Maria, por quê? Porque eu, e assim, ó, não a basiquinha, uma consulta mais avançada mesmo, para a gente também poder preparar e melhorar motoristas que têm, por exemplo, muitas multas por excesso de velocidade. Sim. Né? Que esse cara, ele tá, por exemplo, colocando em risco a vida dele, às vezes da família dele, porque eles levam a família dentro do caminhão, né? Das pessoas na estrada que estão ali, às vezes quando acontece um sinistro envolvendo caminhão, a gente vê tragédias, né? Que passa por cima de não sei quantos carros e mata não sei quantas famílias. E fora que tem aquela mercadoria na rua, e aquela embalagem exposta, aquela exposição desnecessária da indústria. Então, eu sempre defendo muito essa bandeira, né? Teve uma época em que estava um questionamento se ia cair um pouco essa parte de cadastro e consulta, se ia sair, se ia continuar sendo exigido na apólice de roubo. E aí, na de acidente, ainda nós não temos. E eu acho que a gente tinha que ter. Eu defendo muito isso. Esse cadastro positivo do motorista que dirige de forma segura, né? Ele não é fácil de ser. Quem é o motorista que não excede velocidade, que não toma multa, que não tem avaria de carga? Mas aí é que, voltando à tua pergunta do ESG, aí que você tem uma relação muito íntima com o embarcador. Porque o embarcador, ele tem um ecossistema maior, né? E ele acaba puxando a régua. Então, essa separação do joio do trigo, não só para o cadastro e consulta, né, da apólice do roubo, mas também essa, esse score do motorista do ponto de vista de segurança viária é algo que a gente vem trabalhando, claro, ainda empresa por empresa, né? Transportador por Ponto a transportador, ponto. a ponto. Mas é algo que precisa ser construído e tem que haver uma união de forças, porque quando a gente faz isso, de novo, isso é eficiência. Eficiência é redução de custo. Redução de custo é dividir o bolo com o bom profissional e valorizar a profissão. Não tem outro ciclo, porque a margem é pequena, né, do transportador. Quem contrata é o transportador. Tem embarcador que hoje tem operações, mas via de regra, quem contrata é o transportador. E como é que eu divido a eficiência? Você precisa ter métrica, você precisa ter dado, e você precisa treinar o cara, né, para que ele evolua. Mas o sistema de gamificação dentro de embarcadores, ele é uma luz que permite com que você tenha esse tipo de métrica. Daí a gente chegar num nível igual é o cadastro consulta, né, das apólices de seguro, para começar a estimular até o próprio mercado securitário a validar isso. Eu entendo a complexidade que é isso, porque ainda é muito subjetivo, mas eu acredito muito que soluções como a nossa e outras que estão nascendo, de novo, acho que tem várias empresas que, que nascem, né? Não é oportunismo, a dor faz com que isso amadureça, né? A falta do motorista está fazendo com que tecnologias como a nossa e iniciativas como a nossa tenha mais visibilidade. E eu acho que mais alguns anos a gente vai chegar num nível que nós vamos começar a falar, ó, a gente sabe, tiramos o mau elemento, ficamos com o bom, e dentro do bom, a gente começa a entender quem dirige de forma mais segura, mais econômica, e aí vamos começar a valorizar esse profissional pelo viés da eficiência, e aí a gente começa a ter aquele estereótipo que a gente falou no começo, né? Como é que eu faço para o motorista, ele ser o protagonista, ele não ter aquela coisa que a gente olha para o caminhoneiro, não, isso tudo depende muito da valorização, e isso vem muito pela gamificação, muito pelo apoio do embarcador. E é mudar a cultura também. Totalmente, Né? totalmente. E assim, do transportador, de alguns embarcadores, do motorista, do cara que está no caminhão. Às vezes nem ele se ajuda, né? A gente tem que... Eu vou arriscar dizer que tem alguns que também não têm esse conhecimento todo, que não sabem como que funciona, entende? Assim, quando a gente fala em mudar a cultura, nós temos um trabalho para muitos anos ainda, né? Eu não tenho dúvida. Eu acho que a gente tá começando a plantar sementes, Sim. sabe? Em volta, de novo, do problema. O problema veio à tona. Não, te confesso que a gente não montou a carga online por conta disso. Eu acho que isso foi
uma coisa que caiu assim na nossa frente, que foi, pô, meu pitch de venda até, falou, cara, tá faltando motorista. Não tá? A gente nasceu muito em cima, né, como eu comentei no começo, do que fazer com o dado para levar mais eficiência, baseado numa experiência ali de anos, olhando só para o mundo do roubo. Só que daí isso acabou que a gente veio construindo, e hoje no nosso 5º ano, parece que do ano passado para cá, sendo bem prático assim, né? Até do aspecto comercial a gente explodiu. Por quê? Porque o mercado acordou para falar, cara, peraí, os caminhões estão parados, Sim. entendeu? Eu preciso de motorista. E aí os RHs começam, cara, o que você está fazendo aí para reter motorista, para engajar motorista, para atrair motorista? E, meu, é treinar, capacitar, avaliar, engajar, melhorar a comunicação com ele. É o básico bem feito. É por aí que começa. Mas, amigo, é um básico que dá um trabalho. Não, assim, É o complexo bem feito. É o trabalho, muito trabalho bem feito, porque a gente fala, é isso, 5 etapas. Cara, isso dá um trabalho. Quando a gente fala de um RH, às vezes o RH não tem braço suficiente para fazer tudo isso, não tem lastro para fazer tudo isso. Então precisa ter um apoio para poder fazer. Com certeza. Eu falo, hoje eu brinco, né? São 5 etapas, mas para a gente chegar nessa divisão simplificada, é o que você falou, né? Ninguém vê os tombos que a gente levou lá no passado. Não, a galera gosta de contar nossos close, mas ninguém vê o quanto que a gente corre, né? Qual a importância das redes sociais neste processo? Essa pergunta é muito legal, porque o motorista, não só ele, né? Mas ele está muito presente na rede social. Ele consome muito, Ele consome muito, né? Esses dias eu contratei uma agência de marketing para fazer um estudo de qual era a rede que o motorista mais estava presente. E eu tinha certeza que ia dar o Instagram, e foi o TikTok. O motorista ele é muito presente no TikTok. De novo, reforçando a nossa teoria do vídeo curto e tudo mais, né? E quando você se predispôs... Vamos lembrar que o motorista, ele precisa ser motivado a estar na operação, né? Então, até eu lá na empresa e outras empresas fazem isso, quando você vai para a rede social, o mundo corporativo vai para a rede social, é para você colocar a tua marca em evidência, né? A gente está aqui um pouco também por conta disso, né? E aí, quando você começa a criar mecanismos de reconhecimento robustos, quando você começa a criar treinamentos, você vira um produtor de conteúdo, ainda que seja para capacitação, você, por tabela, está criando uma potência de levar isso para a rede social. Porque para você sair do porta para dentro e da porta para fora, com esses mecanismos, então, por exemplo, você vai fazer um evento lá para premiar os melhores, faz um barulho, entendeu? Grava, igual a gente está fazendo aqui, mostra quem são os melhores, pega o depoimento do cara. Você vai produzir vídeo para treinar ele, já aproveita, muda um grau ali no roteiro e já faz um vídeo para o teu marketing, para a rede social. Chama a família, né? Os nossos projetos de gamificação, eu tenho um cliente que no programa desse ano, né, do Zero Acidente, era uma gamificação com foco em redução de acidente. Um dos critérios de desempate, né, caso tivesse a mesma pontuação, era enviar um vídeo com a família de uma boa prática. É super legal. E aí o sistema de pontuação você pode levar para uma loja, que daí leva para o Carrefour, leva para N players aí de e-commerce, e permite com que troque esses pontos por coisas que são utilidades do lar, às vezes, que envolvem, né, todo o filho, a família, não só aquele produto para o caminhoneiro. Não é essa pegada que a gente atua. Então a rede social ela é importante por 2 aspectos, né? Primeiro, você vai dar visibilidade da tua empresa. Essas boas práticas, elas já alimentam. Lembra que o nosso objetivo aqui, uma das 2 que a gente resolveu é atrair motorista. Você vai melhorar ali o teu RH, vai ter mais currículo à disposição, porque você está fazendo um trabalho de marketing. Mas o que eu acho que é a principal bandeira, e aí é onde a gente mais tem que unir forças, é o jovem ver isso, porque o jovem também está na rede social. Sim. E aí, por conta dessa história, né, das últimas 2 décadas, do caminhoneiro ter virado um gestor de unidade móvel, não ter talvez esse ambiente ideal e tudo mais que eu comentei, o caminhoneiro que está na boleia hoje, ele não está mais estimulando tanto assim o filho a ser como os avós estimularam eles, né?
E aí a via da rede social é uma via que funciona bem para o jovem. E aí se a gente estiver em massa, mostrando, valorizando a profissão, tem treinamento, aí a gente começa a entrar na vibe do jovem. Opa, peraí, tem uma profissão aqui que tem esses esquemas legais. A nossa plataforma é uma plataforma que leva muito do digital na mão do jovem, ele gosta, né? Se você pegar iFood, se você pegar Mercado Livre, todos esses grandes plataformas têm um modelo de cashback, de gamificação, de pontuação, e a gente começa a levar esse escopo, né, do, do digital pro jovem, que daí pode começar, pode não, né? Vai começar talvez a se interessar mais ali pela profissão. O que é um olhar humanizado para o motorista pelo operacional? Isso é um ponto que eu falo bastante, porque a gente sempre olha assim. Aí é puro, voltando aos nossos 5 anos de experiência, né? A gente fala muito assim, precisa treinar o motorista, precisa capacitar o motorista, precisa reconhecer o motorista, tal, 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 tal. Só que aí quanto mais você entra, você se dispõe a entrar de fato no problema, mais você percebe que tem um pessoal que fala, que está relacionado diretamente com o motorista. Eu falo muito assim, a gente fala muito com os RHs, né? Então o RH vai lá, define várias boas práticas, cria os mecanismos é, mais inteligentes possíveis, mas aí você tem toda uma camada operacional que é quem fala com o motorista no dia a dia, que não está necessariamente com a mesma com a mesma intenção, tá? Ainda tá com aquelas, você não quer ir, então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uhum. Então a gente começa a ter projetos dentro da Cargo Online que não é só sobre o motorista, é sobre a operação que lida com o motorista. Você precisa começar a entender, né, essas dificuldades, esses perrengues, essa insalubridade até às vezes que o motorista passa no dia a dia dele. Então, envolver o operacional, sensibilizar eles através também da plataforma, criar até KPIs que fazem com que o motorista seja melhor atendido, melhor respaldado. A gente também tem atuado muito nessa frente e, de novo, quanto mais você entra no problema, mais você vê que tem uma camada ali que lida diretamente com o motorista que também precisa entender que tem que humanizar o processo, tem que sair do ar-condicionado, ir lá conversar com o cara, ouvir, entender o que está pegando, qual é a dor, né? Criar um ambiente que ele vai poder voltar para a base, vai poder tomar um banho, tomar um café, né, de qualidade, os pontos de parada, você comentou dos embarcadores. Tem muito embarcador que está olhando para isso com muito carinho, inclusive está contratando a gente, mas tem muito embarcador que Tá ainda nem aí. não está nem aí e coloca condições super insalubres lá para o motorista ficar horas no sol, sem mínima estrutura, esperando um carregamento ou descarregamento. Então, isso precisa acabar. E horas tu foi bondoso, né? Porque tem lugares que são dias, né? Então, tu diria que é um exercício de empatia? Vem aqui sentar na boleia do caminhão pra você ver. Vem aqui ficar horas no sol aqui sem ter onde dormir, sem ter onde descansar, esperando para fazer para descarregar essa carga e não ter onde parar, né? E assim, tem a males que vem para bem, né? Na prática, o que vai começar a acontecer? Se isso não for agora deixa eu começar a fazer pelo lado humano, né? Como você perguntou, vai ser porque daqui a pouco, esse embarcador aí, eu não quero mais ir lá não, entendeu? Justamente porque não tem condições. E nós estamos chegando nesse nível, né? Tem muito caminhão parado, tem muito motorista escolhendo a operação que ele vai trabalhar, né? Justamente porque está faltando motorista. Então a gente precisa acordar para isso. Fala, gente, a história mudou. Mudou. E não foi só porque a Cargo Online nasceu há 5 anos atrás, já com esse olhar. Mas é porque não é um problema futuro, é um problema presente, né? Precisa mudar a forma como a gente se relaciona com o motorista. Tu sabe que você comentou dos embarcadores, né, de condições insalubres, enfim. E toda vez que eu tenho a oportunidade, eu gosto de entrevistar mulheres. Nós temos um quadro que chama Mulheres no Transporte e que a gente tenta trazer motoristas, mulheres mesmo, que dirigem caminhão. A gente teve agora, em alguns episódios atrás, nós trouxemos uma motorista de carreta. E tanto ela quanto outra motorista, a gente teve um podcast que nós gravamos na boleia do caminhão. A gente foi pra dentro para entender e ouvir a história delas, um pouco da história, né?
E ambas contaram pra mim, Maria, a gente fica na estrada dias e tem posto de combustível, por exemplo, que chega lá e não tem nenhum banheiro para as mulheres, né? Então, de novo, assim, eu acredito que a gente tem um caminho ainda muito longo a gente trilhar. Um caminho de humanização, né? Que é isso que a gente estava falando aqui, esse olhar humanizado, esse exercício de empatia, de você se colocar e entender o que passa esse cara. A gente vê alguns vídeos, né, do motorista jogando a carga no chão e não vou mais, e não quero. Ok, guardadas as devidas proporções, a gente sabe que tem uns que fazem na loucura mesmo, né, que estão com alguns problemas, mas tem uns que têm problemas reais, né? Precisa ver um filho tá doente, voltar para casa, faz semanas que não volta para casa e tá sendo maltratado, né? Ou tá sendo tratado pior que bicho. Porque a gente vem vivendo um movimento, e que agora parece que está dando uma retraída, e eu brinco, gente, pelo amor de Deus, se a gente matar um cachorro na estrada, a gente tem mais dor de cabeça do que se você atropelar uma pessoa. Você percebe Sim, isso? sim, Porque sim, assim, sim. as pessoas começaram a valorizar o pet. De novo, eu não tenho nada contra pet, eu tenho 2 pets em casa, né? E a gente brinca comendo ração esses dias. Ai, Maria, tem uma ração de salmão. Gente, nem eu como salmão todo dia, o cachorro também não vai comer. Mas assim, a gente precisa entender que nós estamos lidando com seres humanos. Sim, sim, Capital sim. humano, o cara tem sentimento, o cara tem emoção, tem dia que tá de mau humor, tem dia que não tá afim. E tudo isso tem que levar em consideração. Você comentou, né, de pegar a percepção da mulher caminhoneira, porque é uma via, né? Tem muita iniciativa que estimula a mulher a ir para bolé. E eu vou te falar uma coisa que é empírica, eu não fiz nenhum estudo ainda. Na verdade, é só um relato aqui. A gente tem muito programa de capacitação e de gamificação. E, e tudo isso está muito atrelado ao operacional entender esses programas. E aí haver uma movimentação por parte do transportador ou do embarcador para esse olhar humanizado. Os melhores projetos, os mais legais, o que eu vejo que está mais assim, matou a pau, revoluciona o negócio. E mulheres na liderança. É Que massa. interessante, né? A Sim. mulher tem mais sensibilidade com relação a isso. Mesmo ela não estando na boleia. Eu estou falando da camada de gestão. Sim. Mas os projetos nossos que são tocados por mulheres, é impressionante como ela compra a ideia e fala, cara, nós vamos fazer isso A aqui gente vai certo. tocar esse A negócio, gente vai tocar vai esse fazer negócio. acontecer. É interessante isso, né? Super. Maurício, ó, deixa eu falar um negócio pra você. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Esse foi o episódio da capacitação ao controle, o básico bem feito. Será que funciona? Eu tô aqui com o Maurício, ele é CEO do Carga Online, a gente bateu um papo incrível. Se você não conseguiu assistir desde o começo, todos os episódios ficam gravados aqui no canal do podcast Dá Uma Segurada. Maurício, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Coloca aqui também, né, o site para o pessoal poder acessar, entender um Claro. pouco mais. O nosso site é cargoonline.com.br e, Maria, minha mensagem é muito do que a gente falou aqui. Acho que a gente passa por um momento. O Brasil, ele tem uma questão de infraestrutura muito séria, que isso não se resolve no médio prazo, que é a gente ser muito dependente do modal transporte rodoviário de cargas. Sim. Isso é uma questão de infraestrutura, é um problema de infraestrutura, né? Eu falei no começo, 70% quase. O dado mais exato que eu vi da última vez é 65% da nossa logística é feita por caminhão. Se você pega a União Europeia, China, esse número é 35%. Então é muito distante. A falta de caminhoneiros não é um problema nacional, é um problema global. Tá? Mas aqui no Brasil vai ser muito pior por causa desses números. Então, a gente precisa entender que isso é um problema para nossa economia, não é um problema para nossa logística. É que a nossa logística move o país e a gente é dependente desse modal. E logística é o novo marketing. A gente não compra mais só por causa de custo, a gente compra também por causa de prazo de entrega. Então, para a gente se manter um país competitivo, eficiente, que atrai, né, investimentos, a gente precisa do caminhoneiro. Essa é a verdade. E aí, toda boa ação, de novo, não é só a Carga Online que nasce. Eu falo que tem umas 10 empresas que estão conseguindo fazer um trabalho
bem legal, que nascem com essa pegada do motorista, né, de valorizar e cada um com um modelo de negócio diferente. Eu acho que agora é hora da gente unir forças, né? É mais do que se ver como concorrentes, envolver o embarcador, envolver as seguradoras nesse processo, não só por conta, né, das reduções de acidentes, que são também importantes, mas para que a gente continue sendo um país próspero e que a logística não corrompa a base aí da nossa economia. Perfeito. Maurício, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pelo bate-papo, por trazer essa informação, essa orientação com bastante conteúdo. Obrigada, viu? Eu agradeço. De novo, parabéns pelo trabalho. Papo super legal aqui. Estou super feliz de ter vindo e muito sucesso. Amém. Obrigadão. Pessoas, espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você quiser ver outros convidados, se você quiser sugerir temas, você pode entrar lá no meu Instagram, é @mariadoseguro. Entra no direct, Maria, eu queria assistir sobre tal tema, queria tal convidado aí no estúdio contigo. Vamos chamar? Manda, faz a tua sugestão, a gente vai avaliar e de repente vai estar aqui no estúdio para a gente fazer esse bate-papo. É sobre isso. Fique bem, fique com Deus e até a próxima. Grande beijo, tchau.